Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui do módulo Resumo de Day Trade e hoje, 15 de julho de 2025, vou tentar passar para vocês mais ou menos a visão das duas operações que eu fiz aqui e comentei aí com vocês, né? Então, primeiro eu tinha que entender qual era o movimento do Bitcoin. Então, o Bitcoin, quando eu iniciei o dia, ele estava mais ou menos desse jeito, ó. Então eu tinha uma resistência em 117, 163 e eu tinha um suporte em 116, 339. Bom, se eu olho aqui é tendência de baixa, mas o horário bom foi na madrugada, tá vendo? E até mais ou menos 2 horas, 3 horas da manhã. Aqui, pessoal, preste atenção, poderia ir para os dois lados. Só que eu queria seguir a continuação de tendência de baixa. E o Bitcoin, ele chegou até aí no suporte novamente lá embaixo. Só que a DUD, com todo o racional, com todo o movimento de baixa, ela foi e voltou. E olha que interessante, a DUD, ela fez o mesmo movimento, ó, ela estava mais ou menos no mesmo padrão da outra operação que eu havia comentado com vocês, a Hyper, tá vendo? Então, topo, fundo, fez um outro topo um pouquinho mais baixo, eu entrei aqui e quando eu comentei com vocês já tinha passado um pouquinho e eu queria um alvo aqui nessa região, mas um pouco acima eu vi que já não estava legal e eu tinha que sair. Então, a partir do momento que ela deu essa pancada na vela do 3 minutos, eu comentei a vocês, pessoal, estou saindo. Por quê? 300 dólares, poxa. Um stop de 50 para um alvo de 300 dólares, não deixo voltar. Uma vela de 3 minutos, acabou. Então, o mesmo racional dessa operação da Hyper foi mais ou menos o mesmo racional da outra operação. Olha que interessante. Eu tenho rompimento de linha de tendência de alta, eu tenho uma cunha e eu tenho retração de Fibo. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa do DUD, ó. Rompimento, quase um rompimento de linha de tendência de alta, retração de Fibo e o Bitcoin naquela oportunidade, naquela ocasião estava caindo e o Bitcoin, pessoal, nesse exato momento ele estava aqui. Só que o marvado, a partir da linha amarela ali, ó, ele caiu, tá vendo, ó? Os próximos 45 minutos, e ele chegou a tocar até aqui no suporte. Então, teoricamente, aquilo que eu comento com vocês, se a maioria dos projetos seguem o Bitcoin, provavelmente a DUD deveria seguir porque já estava com padrão de baixa. Só que tinha a THE, que também estava num padrão de alta. Só que ela estava descansando para subir. E depois eu peguei ela também e comentei com vocês. Mas utilizando o setup, utilizando estratégia, estava perfeito. E o Bitcoin até que ele deu esse start para começar a cair. Só que ela, infelizmente, estava mais forte na tendência de alta, ok? Veio e eu entrei aqui perto dessa região. Eu crio o alvo mais ou menos aqui. Perto dessa região ia colocar o stop no 0 a 0, pelo menos para pegar e cair fora da operação. E ela pegou e voltou e me tirou no stop aqui de mais ou menos 2%. Pessoal, eu peço desculpas, mas vou ter que ficar com essa tela aqui mesmo com a propaganda do treinamento aí, tá bom? Então, na DUD, um stop de 2% e eu queria buscar mais ou menos 3,5% a quase 4%. Então, mesma operação, aquela que eu havia comentado com vocês, estava no mesmo estratégia. Bitcoin caindo, só que ela infelizmente foi e depois voltou. Só que lembra da THE? Ela, mesma coisa, estava mais forte com a tendência de alta e ela foi linda, foi perfeita. E aquilo, pessoal, eu não gosto de pegar movimentos muito longos, porque senão eu fico posicionado muito tempo. Eu não quero ficar posicionado muito tempo. Então, ó, a THE, comentei com vocês também. Deixa eu mostrar aqui na tela. Novamente, peço desculpas, não seria essa tela aí, mas eu vou ter que deixar essa tela para vocês, tá? Bom, THE, pessoal, aqui, ó. Então, eu tinha uma retração de Fibo, tinha quase um rompimento de linha de tendência de alta, e aqui, aliás, linha de tendência de baixa, e aqui, no passado, me mostrou que já estava numa tendência forte e eu queria pegar essa retração, mas preste atenção, eu quase fui estopado, tá? Então a entrada foi em 0,4096 e o stop estava em 0,3969. Vamos lá, 0,4096, ó, 0,4096 e o stop 0,39. Opa, o stop estava em 0,3969. Vamos lá. 0,3969.
Vamos pegar aqui e colocar. Ó, 0,3969. Mas se eu tivesse tomado esse stop, provavelmente eu iria montar uma nova posição, tá bom? Então, rompimento de linha de tendência de baixa, só que eu não peguei aqui, né? Eu peguei mais ou menos aqui, ó, tentando antecipar o movimento. Daí depois veio, corrigiu, quase me estopou e depois voltou novamente. Aquilo que eu falo para vocês, eu preciso segurar um pouquinho abaixo dos 50. Se eu pego no 38, a aula que eu explico para vocês, eu preciso segurar um pouquinho mais abaixo. Mas voltou. E olha aquilo que eu comento a vocês em relação a quando eu entro um pouquinho mais pesado na operação. E é por isso que eu comento a vocês também que copy trade é complicado você entrar, principalmente se tiver muitas pessoas operando e for alvos pequenos. Então, olha o tamanho da vela que foi feita a partir do momento que eu saí da operação e quando eu comentei com vocês, vocês saíram aí. Então, existem projetos que a gente consegue fazer preço. Então, copy trade, pessoal, é muito perigoso por causa disso. E quando eu entro, comento com vocês, na hora que vocês vão montando posição, vocês não vão pegando na mesma região que eu vou pegando. Vocês vão pegando acima. E quando eu saio ou toco na minha região, quando eu estou um pouquinho mais pesado, automaticamente eu consigo fazer preço. E vocês saindo automaticamente também, vocês conseguem fazer preço. Então aqui, ó. Então foi esse o movimento. Eu queria mais ou menos até essa região aqui. Deixa eu ver novamente se estava lá no gráfico a marcação 0,4341 e aqui, pessoal, eu deveria ter colocado um pouquinho mais abaixo porque eu tinha uma resistência aqui, ó, só que foi lindo, perfeito. Olha aqui o movimento, como é que ele foi. Então, veio essa vela bonita até 0,4881, daí eu comentei com vocês, stop no 0 a 0, ok? E depois veio a próxima vela. Então, 0,4344, tocou, saí, e daí eu não sei o que vocês fizeram, mas a partir disso ficou lateral e concluiu o movimento. Só que eu não quero pegar o movimento todo, eu quero pegar só um pedaço. Não quero ficar o dia inteiro nessa operação, tá vendo? E agora há pouco, ó, fez o movimento por completo e agora continua em tendência de alta. Ah, Miss, mas por que você não segurou todo esse movimento? O mercado está com tendência de baixa. Olha o tamanho da vela de queda do Bitcoin no dia de hoje. Olha o tamanho da queda. Então, esse projeto hoje está meio diferente. Então, olha o tamanho da queda. Olha isso aqui. Olha o tamanho da queda. Então, do fato do Bitcoin ele ter subido e ficado naquela volatilidade, a partir do momento que ele me estopa naquela outra operação, faz esse fundo, sobe, volta e dá essa pernada de alta, é nessa pernada de alta que deu aquele movimento e que me deu lucro. E depois corrigiu e agora está lateral. Então, eu peguei um short nesse movimento, parou, a DUD não foi, depois subiu, voltou, fez um fundo duplo aqui, voltou a subir e eu peguei na THE esse movimento de alta, tá bom? Outra coisa interessante, pessoal, que vocês precisam ter ciência de quando eu comento com vocês aqui alguma operação, quando a linha de baixo ela está menor do que a linha de cima, é long. Quando a linha de cima está menor do que a linha de baixo, é short. Então não dá para ficar marcando ali tudo bonitinho, tudo legalzinho, até porque eu não posso ficar recomendando, senão a CVM me pega, ok? Então, linha pequena atrás, depois a do meio, se está menor aqui é short. E vice-versa do outro lado, tá? E em relação a essa operação, eu tomei um stop de $80, ok? E daí, pessoal, vou mostrar a vocês aqui, tá? Dessa forma, eu não tenho problema de estar mostrando. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar para outra tela. Dessa forma aqui, eu não tenho problema de mostrar a vocês, tá? Então, naquela operação, eu tomei um stop de $80. Deixa eu pegar aqui, long. E na outra operação, vamos lá. Naquela outra operação, eu tive um lucro, ó, de $284. Deixa eu ver se mostra aqui, ó, 284. Então tomei um stop de 80 naquela operação e nessa aqui, ó, eu tive um lucro de 284. Já no meu resumo do dia, deixa eu ver aqui se dá para mostrar. Deixa eu ver, ó. Saí mais ou menos hoje com um PL de 214, ó. Tá vendo? Ó?
Então, tomar stop não tem problema. Às vezes acontece, faz parte, mas a regra, ela precisa ser seguida. Então, hoje, um stop, um ganho, $200 de lucro. E mesmo assim, antes de chegar no alvo, eu sempre coloco para vocês as regras. Operações no máximo 4, e se eu já tomasse o segundo stop no dia de hoje, precisa parar. Não pode continuar, tá bom? Uma outra coisa relevante aqui também, pessoal, na THE. A partir do momento que ela dá uma pancada dessa, uma vela diferente de rompimento assim, ó, de quase 3, 4%, dependendo da mão que você tá de lucro, poxa, não vai deixar voltar, pô. Não vai deixar voltar tudo, né? Quase 4%. Não importa se você está fazendo com $10, $20, $100, $1.000. É uma vela de 4%. Então, alguma coisa você sempre precisa fazer. E foi aquilo que eu coloquei na folha. Andou 50% do movimento que você projetou, algo você precisa fazer. Ou você realiza, ou você coloca no 0 a 0. Não deixa o seu stop lá. Mister, mas vai lá e me stop e depois vai de novo. Não importa, porque às vezes acontece de você não colocar o stop e ficar arrastando, e daí você é liquidado. Poxa, que nem aqui, ó, que nem na Dude. Vamos lá, Dude. Ah, um exemplo, ó. Coloquei aqui o stop nessa região, certo? E o FIBO aqui. Ah, mas tá chegando aqui. Ah, meu Deus, agora não vai ser aqui. Eu acho que vai ser aqui em cima. Daí eu vou arrastando, vou arrastando, vou arrastando. Ah, agora eu não vou aguentar mais aqui. Eu vou arrastar o stop aqui agora para cima. Então, ó, um stop que era para ficar de mais ou menos 1,90, 2%, fica quase 4%, fica quase 5%. Então, a partir do momento que andou 50% do movimento que você deseja, 0 a 0. Ou se esse valor ele está legal para você já, cai fora. Não deixa de fazer alguma coisa em relação a isso. Então, se eu estou buscando 10%, andou 5%, eu preciso fazer algo. Se eu estou buscando 2%, andou 1%, eu preciso fazer algo. Se eu estou buscando 50%, andou 25%, eu preciso fazer algo, tá bom? E normalmente, quando eu busco mais de 10, mais de 20 e assim, alguma coisa às vezes até em relação a de tirar o capital. Porque se você está buscando 25%, 30% e está alavancado 5, 10, você já deve estar mais ou menos com uns 200, quase 300%. Às vezes compensa arrancar o dinheiro que você está ali. Que nem, por exemplo, ó, naqueles projetos que eu havia comentado com vocês que eu estou montando posição. Então, por exemplo, na Gala Games, eu montei a posição aqui, ó. Eu montei a posição aqui de long, alavancado 10x. Eu iria ser liquidado aqui, mas eu tinha mais duas posições para montar abaixo. E da onde eu montei a posição nessa região, pessoal, está me entregando 25%. Alavancado 10x, eu estou fazendo 250%. O que eu fiz nessa operação? Eu protegi no 0 a 0. Porque eu quero montar mais uma posição. Agora já teve pessoas que, entre aspas, pegaram, né? CVM, é educacional. Já arrancaram o dinheiro que investiram e só está segurando o lucro agora. Ou realizou 50%, arrancando o dinheiro e pegando mais um pouquinho. Então, sempre, pessoal, faça essa estratégia para você não deixar voltar. E lembrem, não arrasta o stop depois que você mexe. Precisa seguir essa regra. Mister, mas eu estou tomando muito stop. Então você precisa fazer uma estatística de 10 a 20 dias para ver aonde você está errando para mudar a regra. Essa regra eu não mexo. E às vezes me estopa, eu aceito e depois eu vou para uma outra operação, tá bom? Então, essas aulas que eu faço para vocês do resumo de day trade tem aulas de 2022. Eu tô mais velho, 3 anos, cabelo tá mais branco, o cenário é diferente, mas as regras não mudam. Muda a plataforma, muda os projetos, mas as regras, pessoal, elas não mudam. E são essas regras que me fazem mostrar esses resultados para vocês, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela tua presença. Espero que você tenha aprendido mais alguma coisa em relação a esse resumo de day trade e vejam os outros e vai anotando. E na quinta-feira, tendo uma nova oportunidade, eu comento com vocês ali. De uma forma educacional, CVM. Não me pega.